Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, o texto O Alpinista Incrédulo. Essa é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua, mas ele queria a glória somente para ele e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro, o que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade. Ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde, porém ele não havia se preparado para acampar e resolveu seguir a escalada decidido a atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha. Não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz, não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo e nesses angustiantes momentos passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que ele já havia vivido em sua vida. De repente ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Tchac! Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixara em sua cintura. Nesses momentos de silêncio suspenso nos ares na completa escuridão, não houve alternativa senão gritar. Oh, meu Deus, me ajude! De repente, uma voz grave e profunda vinda do céu respondeu. O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu possa salvá-lo? Tenho certeza, meu Deus. Então corte a corda que mantém você pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à corda e refletiu que se fizesse isso, morreria. Conta ao pessoal do resgate que no outro dia o alpinista foi encontrado congelado morto, agarrado com força, com suas duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Pois é. O que significa isso, gente? Quando nós não temos fé, nós perdemos oportunidades maravilhosas de poder agir corretamente, né? Na nossa ignorância, na nossa falta de fé, a gente faz escolhas erradas. Então, nós dissemos que temos fé. Se alguém perguntar assim, você tem fé em alguma coisa? Tenho fé em Deus. E se Deus mandar você cortar a sua corda? Você cortaria? Né? Naquele momento ali, como ele, quem somos nós para julgar? Qualquer um teria feito o mesmo. Manter a corda, porque a única coisa que você consegue ter palpável é a corda. Isso aqui tá me segurando. Se eu soltar isso daqui, sabe Deus como é que vai ser lá embaixo. Só que se ele tivesse a fé naquela fala, naquela luz que apareceu para ele naquele momento, ele teria largado a corda. Quantas pessoas precisam de conselhos, né? Procuram os amigos para ouvir conselhos. Os amigos mais experientes, eles falam assim, olha, o que você está fazendo está errado, muda teu curso. Você só ouve. Na verdade, é você, é o teu orgulho, o teu egoísmo que não deixa enxergar, ouvir o que o outro tem para dizer. Às vezes a gente procura para ouvir um conselho, mas não é aquele conselho que a gente quer ouvir. A gente não ouve, a gente vira as costas e deixa o outro lá falando, fazendo ele perder o tempo dele. Às vezes, eu sou a rainha disso. As pessoas vêm, desabafam para mim e tal, e eu sou pitaqueira, né? Eu gosto de ajudar. E às vezes a gente fala coisas que tá óbvio, que olha, se você parar com isso e fazer tal coisa vai dar certo. Mas a pessoa te ouve, tá, eu vou pensar. Você já tá vendo que a pessoa não vai fazendo aquilo. Você só perdeu o seu tempo. Ou melhor, não perde, né? Porque quem tá ajudando não tá perdendo nada. Perde quem não ouve. Então, assim como a gente não ouve nossos amigos, a gente também não ouve nossos pais, a gente também não, como pais, a gente às vezes não é ouvido pelos nossos filhos. E com Deus não é diferente. A gente sempre pede ajuda para Ele, pede para o nosso anjo de guarda, pede para Jesus, pede para Maria, mas no final das contas eles mandam um recado e a gente não ouve. A gente vai para o outro lado e sofre ainda mais. E às vezes pior, a gente ainda culpa Deus pela nossa desgraça. Culpa o nosso anjo de guarda pela nossa desgraça.
Os filhos culpam os pais pelas suas desgraças, sendo que, muitas das vezes, tinham razão, falaram coisas pertinentes. Quem não ouviu fomos nós. O professor, quando ele está ali instruindo o aluno, quantos alunos de 40 numa sala de aula escutam de verdade um professor? Aceitam as normas, aceitam as regras, a disciplina, os valores que o professor está passando? Aí depois chega lá na frente, dá o azar, não consegue se desenvolver, não chega numa faculdade. Ah, a culpa é do meu professor, ele não me ensinou. Mas a escolha foi sua. Então nós nos deparamos com isso o tempo todo. Pessoas ou espiritualidade trabalhada, porém a gente não aceita. Ou aqueles que convivem com a gente não aceitam aquilo que a gente tem para dar. Faz parte do processo da evolução humana, né? Cada um dá ou recebe de acordo com aquilo que ele tem já de valor. Cabe a nós, enquanto pais, professores, não desistir dos nossos filhos e nossos alunos, porque certamente vai ter coisas que eles vão escutar a gente, vão se dar bem, porque a gente já tem uma experiência, um conhecimento, e tem coisas que eles não vão escutar e ainda vão culpar a gente. Fato, isso vai acontecer. Qual de nós até hoje não temos assim alguma coisa que para reclamar dos nossos pais? Meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, eu não tive esse exemplo dentro de casa. E na verdade eles até deram, da maneira deles. Só que a gente absorveu de outra forma, não aceitou e a gente se deu mal também. É relativo isso. Vai muito do ser humano ele aceitar de verdade, de coração, as coisas boas, as opiniões boas, os conselhos bons, ou não. E a nossa vida, né, ela é consequência das nossas escolhas. Isso daí não é ninguém que é culpado. Tudo o que acontece na minha vida é resultado da minha escolha. É pessoal e é intransferível. Eu não posso passar isso para alguém. Sou infeliz ou sou feliz porque alguém me fez assim? Não. Meu pai, minha mãe me deram a vida. Me deram os valores que eles tinham, mas eu poderia escolher aqueles valores para mim ou não. Meu professor está ensinando coisa boa, eu posso pegar para mim ou não. Meu professor está ensinando coisa ruim, eu posso pegar para mim ou não. Cada ser é único e as nossas escolhas são intransferíveis, então eu não posso jamais falar eu só tenho isso para dar porque foi o que me deram. Esse tipo de discurso não cola, porque você tem as alternativas em sua volta de ir escolhendo o melhor, de ir selecionando o que é melhor para você. Então, o ser humano, ele é composto por família, né, os ideais, os valores de uma família, da escola, da convivência social, ele é uma mistura de tudo isso. Mas diante das suas escolhas é que ele vai se formar. Então, as nossas escolhas são livres, porém, nós somos escravos dessas escolhas, porque nós vamos ter que agir com as suas consequências. Tá certo? Um texto desse dá para a gente trabalhar bastante com as crianças, inclusive essa questão do respeito aos mais velhos, respeito àqueles que dão opinião na nossa vida, que interferem de forma positiva, passando o conhecimento deles, né? Trazendo para a gente um norte que muitas vezes a gente não quer aceitar devido à nossa, principalmente quando vai entrando na adolescência, acha que pai, mãe, professor é ultrapassado. Dá para a gente ir transferindo para eles esse tipo de reflexão, né? Antigamente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha tanto meio de comunicação, então bastava a gente falar para a criança assim: obedeça pai e mãe, né? Acate os mais velhos, não responda aos mais velhos, e pronto. As pessoas tinham que seguir o norte dos mais velhos. Hoje tem tanto meio de comunicação, tem tanta forma de buscar informação, que os mais velhos são questionados. E isso é bom para poder fazer a escolha sem ter que culpar alguém. Hoje, mais do que nunca, nós estamos evoluindo para isso. Só que ao mesmo passo, cabe aos adultos também se reformar, também se melhorar, porque não é qualquer coisa que eles vão falar para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, que vai colar. Então, as nossas escolhas, os nossos exemplos ainda são os melhores professores. Tá certo? E a gente vai influenciar pessoas e vamos ser influenciados. Mas tudo o que ocorre na nossa vida é em razão das nossas escolhas. Nós temos o poder de escolher. Temos que saber o que, como e onde escolher direito.